No programa Paraná Business hoje temos a presença do presidente da FIEP, Edson Campagnolo. Presidente, nós tivemos uma desaceleração, os números chegaram a preocupar. Como é que o senhor vê o Paraná diante desse quadro nacional? Bom, se a gente for olhar lá para a crise de 2008, nós percebemos que a gente conseguiu se sair melhor do que o mundo imaginava. E em 2011, apesar de toda a turbulência que aconteceu em todo o mundo, e nós tivemos realmente um crescimento abaixo do estimado pelo próprio governo federal, e fechamos abaixo dos 3%, e agora em 2012, a previsão é em torno de 3,5% do crescimento do PIB. Isso, se for olhar nos outros países desenvolvidos, não nos BRICS, eles têm um crescimento próximo a zero. Quer dizer que se nós tivermos um crescimento acima de 3%, nós temos ainda uma expectativa muito boa. Por quê? Porque justamente toda essa turbulência que aconteceu no mundo, parece que o Brasil é beneficiado. Aí tem muitas variáveis, né? Nós temos realmente, nós somos fornecedores de alimentos, nós temos um clima altamente favorável, nós temos muitas commodities que ao longo dos anos a gente tem conseguido agregar um pouco mais de valor, ou seja, gerando mais riqueza internamente. E essa expectativa, ao longo de 2012, ela deve continuar, até porque dentro do Paraná nós recebemos muitos investimentos, muitas indústrias vieram se instalar aqui, não só no Paraná como no Brasil. Então essa expectativa e esse olhar diferenciado para o Brasil, ele continua. Mas eu costumo sempre dizer, com muita cautela, com muita responsabilidade, porque parece que o que está acontecendo no mundo hoje não era previsível que fosse acontecer. Parece que a gente ia viver sempre num crescimento, cada vez crescendo mais. Mas tudo isso está acontecendo, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, equipe nova, gerenciamento novo, o que é que mudou na FIEP até aqui nesse princípio? Eu acho que o clima, né? Quando você começa, que o próprio processo eleitoral, do jeito que ele foi na nossa federação no Paraná no ano passado, ele criou uma visibilidade para a nossa instituição. E também um resgate de amor próprio, não só dos colaboradores, mas também dos sindicatos dos industriais. Porque eles perceberam que uma entidade como a nossa, ela deve ser blindada de qualquer outro interesse. Então, todo esse clima, todo esse ânimo, nós estamos acompanhando e presenciando desde o ano passado, quando nós assumimos. Então, internamente e externamente, a gente percebe que as pessoas depositam muita fé, muita confiança. E, ao mesmo tempo, assim, o que eu posso fazer para ajudar? Então, no passado, tinha muitas críticas. Então, essas mudanças que acontecem, eu acho que elas são altamente benéficas. E a gente está vivenciando isso dentro da federação, em todas as nossas casas. E a mudança de visão, pelo fato de ter um presidente que cresceu no interior, apesar da ligação com Curitiba, cresceu no interior do estado, tem a visão do empresário do interior, porque, historicamente, a FIEP foi muito Curitiba, foi muito pensada na cidade de Curitiba. Foi. Olha, Bom, para dizer a verdade, da minha vida e da minha família, ela mudou de cabeça para o ar, né? Porque foi uma nova dinâmica. Eu estava morando no interior com vindas esporádicas a Curitiba. Agora, justamente o inverso. Eu estou na capital e com idas esporádicas ao interior, pelo menos na minha empresa, mas com idas muito intensas para as várias regiões do estado. Recentemente, eu tive em 2 posses de presidente em cidades que nunca um presidente de federação pisou lá. Então, é uma dinâmica diferente. E outra, Vili, eu sou um jovem, venho de família muito humilde, de família pobre, comecei a trabalhar muito cedo, perdi meu pai também com 17 anos. Então, eu já fui para o mercado de trabalho muito cedo. Então, eu venho de uma origem, e a maioria dos nossos empresários, a maioria dos nossos presidentes de sindicatos também são assim. Eu sempre fui habituado a servir, não a ser servido. Então, estou assim me adaptando a essa nova realidade. Mas as pessoas têm percebido isso e eu acho que esse é o clima gostoso que está acontecendo em todo o Paraná. Eles percebem que um empresário do interior chegou nesse posto. E quem sabe, qualquer um pode chegar até a postos maiores, né? E a sua própria empresa, como é que ela foi preparada para a sua ausência? Continua funcionando normalmente à distância? Como é que o senhor pensou nesse processo? Eu estava numa outra dinâmica. Eu e minha esposa, porque é uma empresa familiar, e somos 2 sócios, marido e mulher, com mais de 20 anos de empresa. E quando nós nos preparamos para os 50 anos, a gente queria fazer uma gestão profissional da empresa para que nós estivéssemos mais próximos dos nossos filhos, que os 2 fazem faculdade, um em Curitiba e outro em Florianópolis. Os 2 fazendo administração, um já se formou agora no final do ano passado. E a nossa intenção era ficar mais próximo deles. Mas essa dinâmica ela mudou quando veio essa oportunidade que eu fui convidado pelo presidente Rodrigo Rocha Loures para ser o candidato à sucessão.
eu não estava preparado para essa função, eu estava preparado para a gestão da minha empresa. Então, eu acho que foi uma coincidência, e a empresa ela continua na mesma dinâmica. E é muito comum, porque é muito comum em grandes corporações. E o que eu fiz foi justamente transportar aqueles exemplos de grandes empresas para uma pequena empresa. Eu sempre fui trabalhar em equipe, sempre fui delegar poderes, nunca fui descentralizar. Então, a empresa ela já está numa nova dinâmica. E também tem o meu irmão que trabalha junto na empresa, então a empresa ela não está desassistida. Mas que a minha vida mudou, ela mudou, Vili. Agora, é um exemplo interessante o seu trabalho, porque ele mostra que não importa a localização geográfica, não importa o mapa, a distância. Você pode ter uma empresa em Capanema e ter como clientes multinacionais, oferecendo os produtos na sua área de confecções, atendendo a grandes clientes. O que dá para o empreendedor do nosso interior um exemplo interessante, uma visão interessante futuro. Mas o interior é assim, Vili. Muitas vezes assim as pessoas têm uma falsa realidade achando que no interior não pode se instalar porque vai ficar distante dos grandes centros compradores, dos grandes centros fornecedores e até da questão da capacitação da mão de obra. E não é, eu acho que a capacidade do empreendedor, onde ele estiver, ele se adapta e ele consegue fazer essas mudanças. A minha empresa, a 600 quilômetros da capital e a 1000 de São Paulo, que é um dos mercados onde a gente atende com muita intensidade, o que a gente teve que fazer foi se adaptar. E essa adaptação é assim que pequenos negócios tornam-se grandes. Então, esses exemplos que acontecem, posso dizer que aconteceu comigo, acontece com milhares de paranenses, milhares de brasileiros, que sirva como exemplo. Não interessa onde é que você esteja, onde você estiver, se você tiver força, boas equipes e pessoas imbuídas do mesmo interesse, você consegue superar e a distância não é um impeditivo de crescer. E o interior também quer indústria. Esse é um caso já bastante antigo, essa reivindicação. E nós temos, pela questão logística, geralmente a preferência por Curitiba ou, no máximo, Ponta Grossa pelo entroncamento. Como é que se resolve essa demanda? Olha, nós temos, desde o ano passado e nesse ano, nós temos trabalhado muito intensamente nessa questão da infraestrutura logística, o que impede justamente de que muitas indústrias vão se instalar no interior. Só que o que está acontecendo? Muitas matérias-primas e a facilidade da contratação da mão de obra no interior, essas empresas têm repensado. E mesmo com essas dificuldades, elas têm ido para o interior. Agora, não resta dúvida, se a gente conseguir, junto com o governo federal, que o PAC venha a ser implementado, que o governo estadual continue investindo fortemente nessa intenção de descentralizar e os nossos parlamentares continuem fazendo as emendas para que a gente consiga investir em infraestrutura, quer seja em ferrovia, quer seja em rodovias, em aeroportos melhores, o nosso Paraná vai ser melhor. E perceba, se nós chegamos agora em 2012, sendo a quarta economia, o Paraná está num amplo crescimento. Esses investimentos que têm vindo nesses últimos meses, continuarem crescendo assim, a gente está num crescimento, logo a gente vai estar incomodando o terceiro colocado. E eu tenho fé que isso aconteça em breve. E aí depende do governo do estado também, porque é a infraestrutura. Nós temos um problema de gargalo nas estradas, aeroportos, o porto, que ficou aí com uma herança complicada também. Problemas a serem resolvidos. Mas olha, se nós já superamos e a gente continua crescendo, eu acho que a gente tem muito para crescer. Aí a união das industriais, do comércio, da agricultura, dos serviços, e a gente percebe também uma sintonia muito boa com o governo estadual. Nós estamos num bom momento, num novo momento, e a gente não pode quebrar e perder esse ciclo virtuoso de crescimento. Eu quero crer que a gente continue assim e que os ventos lá de fora não venham atrapalhar esse crescimento. Finalizando, presidente, sua expectativa então para o ano aí que está praticamente no começo ainda é positiva? É positiva. Nunca fui pessimista em momento algum, pelo contrário, sempre procurei transmitir otimismo por onde eu passei. E eu continuo transmitindo esse otimismo aos paranaenses, aos industriais do Paraná, que continuem com esse clima. Mas eu vou falar a segunda vez nessa entrevista, com muita cautela e com muita responsabilidade, porque a gente sempre tem que estar com um pé na frente e um pé atrás, né? Um olho sempre olhando lá na frente e o outro aqui no presente. E eu acho que esse é o recado que a gente tem que estar olhando para uma visão de futuro. Presidente Edson Campanholo, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Nós vamos agora para o nosso bloco de turismo na sequência, depois do intervalo.